Às vezes, a vida desmorona em um único instante e o que parecia sólido se revela uma ilusão. Eu descobri isso da pior forma, quando percebi que a pessoa em quem mais confiava escondia uma traição que iria mudar tudo. João tinha 20 anos e acreditava que finalmente podia respirar. Crescendo no Porto, ele sempre carregou o peso de esconder quem realmente era. Mas quando conheceu Marco, de 22, a sensação de viver pela metade parecia ter acabado. Era como se, pela primeira vez, tivesse encontrado alguém que entendia o silêncio, o medo e, ao mesmo tempo, a esperança de ser livre. As noites passadas com ele no cais, rindo baixo e falando sobre sonhos, davam a João uma força que nunca havia sentido. Marco não era apenas um namorado. Era o primeiro amor, a primeira pessoa a quem ele se entregou sem reservas. Mas tudo mudou em uma tarde banal, no início do verão. João decidiu passar na casa de Marco sem avisar, acreditando que seria uma surpresa doce. A porta estava entreaberta e do corredor ele ouviu vozes abafadas. O coração acelerou, mas não de alegria. Quando empurrou a porta, viu o que nunca imaginaria. Marco, em silêncio cúmplice, abraçava André, o amigo de infância de João. Não houve explicações convincentes. Não havia desculpa capaz de apagar o impacto daquela imagem. João recuou sem dizer palavra, enquanto a confiança se despedaçava em segundos. Ele correu para fora tentando respirar, mas cada passo parecia um golpe no peito. A traição não era apenas amorosa, era uma ferida dupla: o namorado e o melhor amigo. Nos dias seguintes, a realidade tornou-se ainda mais cruel. Marco tentou ligar, mandou mensagens, mas cada palavra soava como veneno. André, por sua vez, desapareceu, incapaz de encarar a própria covardia. E João, sozinho, começou a perceber que o silêncio da cidade era pesado demais. A notícia se espalhou rápido. No bairro, as pessoas sussurravam. Alguns familiares fingiam não saber, mas as entrelinhas estavam em cada olhar torto. A mãe de João, ao descobrir que ele namorava Marco, reagiu com frieza. Preferia não saber disso. Já basta a vergonha que estás a trazer. As palavras foram um corte mais profundo do que qualquer traição. João passou noites sem dormir, repetindo as cenas na cabeça. Perguntava-se quando tinha sido ingênuo, quando deixou de enxergar os sinais. Mas, acima de tudo, perguntava-se como iria encarar o mundo, sabendo que até os mais próximos o viam como um erro. No entanto, em meio à dor, algo começou a nascer dentro dele. Não era paz, mas uma raiva contida que se transformava em força. Ele percebeu que, se continuasse a se calar, seria esmagado não apenas pela traição, mas também pelo julgamento dos outros. Naquela primeira semana de solidão, ao caminhar pelas ruas estreitas do porto, João jurou a si mesmo que não iria permitir que a história terminasse assim. Se Marco e André escolheram a mentira, ele escolheria a verdade, a sua. Ainda não sabia como, mas tinha certeza de uma coisa: iria transformar a dor em coragem, mesmo que o mundo inteiro tentasse fazê-lo acreditar que estava errado. Quando a confiança se rompe, não é apenas o coração que sangra. É a própria identidade que fica em pedaços, como se cada olhar alheio fosse mais uma acusação. Os dias seguintes à descoberta da traição se arrastaram como uma tortura silenciosa. João não conseguia caminhar pelas ruas do porto sem sentir que cada esquina o observava. Não havia agressões diretas, mas os olhares diziam tudo: curiosidade, julgamento, desprezo. Era como se de repente tivesse perdido o direito de existir em paz. Na faculdade, os rumores começaram a circular. Dois colegas riam baixinho quando ele entrava na sala, e uma frase sussurrada bastava para congelar o ar. É aquele que foi trocado pelo próprio amigo. João fingia não ouvir, mas as palavras ficavam gravadas como ferro em brasa. Em casa, o ambiente não oferecia refúgio. A mãe evitava falar com ele, e quando falava, era para repetir que tudo seria mais fácil se ele fosse normal. O pai se calava, como se o silêncio fosse a maneira de negar a realidade. João sentia-se estrangeiro na própria família, intruso dentro das paredes que antes chamava de lar. Marco, por outro lado, não desistia. Tentava justificar-se,
Dizia que o que acontecera com André tinha sido um erro, um momento de fraqueza. Mandava mensagens longas, prometendo mudar, pedindo perdão. João lia e apagava sem responder. Não porque fosse indiferente, mas porque sabia que, se cedesse, se perderia completamente. Mas a dor não vinha apenas da traição. O verdadeiro golpe era a sensação de isolamento. André, que durante anos tinha sido o amigo mais próximo, não apareceu mais. Não houve um pedido de desculpa, nenhuma tentativa de explicação. O silêncio dele era a confirmação da covardia. A solidão de João se tornava insuportável. As noites eram preenchidas por insônia e pensamentos sombrios. Ele se perguntava se havia errado ao acreditar que podia amar abertamente, se tinha sido ingênuo demais ao confiar. Cada lembrança de Marco agora parecia uma armadilha, e cada memória com André uma punhalada. Foi numa dessas noites, quando caminhava sem rumo pelo centro da cidade, que algo mudou. Ele passou diante de um pequeno grupo reunido na praça. Eram jovens que seguravam cartazes coloridos, falando sobre igualdade e direitos. João hesitou. Parou a alguns metros de distância, sem coragem de se aproximar. Mas ouviu uma frase que ficou gravada. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Essas palavras ressoaram dentro dele como uma chama tímida. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que talvez houvesse um espaço onde pudesse respirar sem medo. No dia seguinte, buscou na internet informações sobre o grupo. Descobriu que era uma associação LGBT de Lisboa, que organizava encontros, debates e apoio para jovens como ele. A decisão de enviar uma mensagem foi difícil. As mãos tremiam sobre o teclado, mas ele finalmente escreveu: Meu nome é João. Preciso de ajuda. A resposta veio rápida, calorosa, sem julgamentos. Convidaram-no para participar de uma reunião online e ele aceitou. Naquela noite, ao ligar a câmera, viu rostos desconhecidos que o receberam com sorrisos sinceros. Não pediram explicações sobre o passado, não exigiram justificativas. Apenas ouviram. João contou pela primeira vez o que tinha vivido: a traição, o abandono, o desprezo da família. E em vez de silêncio ou reprovação, encontrou compreensão. As lágrimas que escorreram não eram de fraqueza, mas de alívio. Ali, no meio de estranhos, sentiu-se mais acolhido do que jamais havia se sentido entre os que diziam amá-lo. Era o início de algo novo, ainda frágil, mas real. E enquanto desligava o computador naquela noite, João percebeu que não estava derrotado. A ferida ainda doía, mas já não era apenas dor. Era também um lembrete de que ele tinha resistido. E pela primeira vez, começou a acreditar que podia transformar a própria história em algo maior do que a traição que quase o destruiu. Quando alguém descobre que não está sozinho, o silêncio deixa de ser prisão e começa a se tornar arma. Foi nesse momento que percebi. A minha voz, por mais frágil que parecesse, era tudo o que tinham tentado me tirar. As semanas seguintes, ao primeiro contato com a Associação de Lisboa, foram diferentes de tudo que João tinha vivido. A cada reunião, a cada conversa, sentia-se menos invisível. Não eram apenas histórias compartilhadas, eram sobrevivências. Outros jovens falavam de rejeição, de pais que fecharam portas, de escolas que viraram palco de humilhação. E ainda assim, ali estavam, vivos, firmes, prontos para continuar. João começou a perceber que a sua dor não era um fardo isolado. Era parte de algo maior. E quanto mais ouvia, mais entendia que ficar calado só fortalecia aqueles que queriam vê-lo escondido. Foi então que recebeu um convite inesperado: participar de uma roda de testemunhos organizada pela associação. A ideia era simples: jovens contariam suas experiências para novos integrantes, para mostrar que era possível resistir. João hesitou. Contar sua história em público parecia arriscar-se de novo à vergonha. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de recuperar a dignidade que Marco e André haviam arrancado. Na noite marcada, diante da câmera, o coração batia como se fosse explodir. Mas quando começou a falar, as palavras saíram com mais força do que imaginava. Contou sobre a traição, sobre a solidão,
sobre o momento em que pensou que não suportaria mais. Mas também contou sobre o dia em que ouviu aquela frase na praça: "Não estamos sozinhos", e como isso o impediu de desistir. O silêncio que se seguiu foi breve, antes de ser quebrado por aplausos virtuais e mensagens no chat. "Força, João! A tua coragem é a nossa também." Pela primeira vez, ele sentiu orgulho do próprio nome. Mas o retorno à rotina mostrou que a luta não se limitava às reuniões. Na faculdade, os comentários maldosos não paravam. Um colega chegou a insinuar em voz alta que João era um exemplo do que acontece quando se confia demais. A sala riu. João não respondeu naquele momento, mas algo mudou dentro dele. Já não sentia apenas dor, sentia revolta. No dia seguinte, quando outro colega tentou repetir a piada, João levantou-se e respondeu firme: "Se o problema é eu existir, azar o vosso. Não vou desaparecer só porque incomodo." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não havia riso, apenas surpresa. João percebeu que não precisava gritar para impor respeito. Bastava não baixar os olhos. Enquanto isso, Marco continuava a procurar. Mandava mensagens carregadas de arrependimento, dizendo que André já não fazia parte da vida dele, que queria uma segunda chance. João, porém, já não era o mesmo. Não respondia com ódio, mas também não oferecia espaço para retorno. Ele sabia que voltar seria aceitar viver na sombra da mentira. Foi nesse período que a associação o convidou para algo ainda maior: participar de uma marcha em Lisboa, onde centenas de pessoas caminhariam juntas contra o preconceito. João nunca tinha estado em algo daquela dimensão. O medo de ser visto, reconhecido, julgado, pesava. Mas o desejo de não se esconder era mais forte. Na véspera do evento, recebeu uma última mensagem de Marco: "Se fores, todos vão rir de ti. Vai ser lembrado só como o rapaz traído." João leu, apagou e não respondeu. O aviso não o paralisava mais. Pelo contrário, confirmava que a sua decisão era necessária. Quando chegou a Lisboa, o barulho das vozes unidas ecoava pelas ruas. João caminhava no meio da multidão, ainda inseguro, mas cada passo era mais firme que o anterior. Pela primeira vez, não sentiu vergonha. Sentiu pertença. E no fundo, sabia que essa era apenas a primeira batalha de muitas. Mas já não era o mesmo rapaz perdido no corredor daquela casa, vendo o namorado trair sua confiança. Agora, era alguém que descobrira que a força nasce justamente quando o mundo tenta te calar. Há momentos em que o passado insiste em bater a porta, mas já não encontra o mesmo silêncio. O que antes era medo, agora começa a ser resposta. Depois da marcha em Lisboa, João voltou ao porto com uma energia diferente. Caminhar ao lado de centenas de pessoas que gritavam pelos mesmos direitos tinha deixado uma marca. Pela primeira vez, não sentia que precisava se esconder para existir. Mas essa força recém-descoberta também trouxe novas tensões. As redes sociais logo se encheram de comentários. Uma foto dele na marcha foi compartilhada por colegas de faculdade. Alguns o apoiaram, dizendo que era corajoso. Outros zombaram, chamando-o de "o traído que agora se faz de herói." João leu tudo em silêncio. Doía, mas não como antes. Agora entendia que o problema não era ele. O problema estava em quem só sabia rir da dor alheia. Foi nesse contexto que a verdade sobre Marco e André começou a se espalhar. Amigos em comum já não escondiam a decepção. Muitos se afastaram deles, e os dois, que antes apareciam juntos em festas e encontros, passaram a ser vistos com desconfiança. O relacionamento, marcado pela mentira, rapidamente se desgastou. André, pressionado por comentários, resolveu viajar para fora da cidade. Marco ficou sozinho, tentando recuperar uma imagem que ninguém levava a sério. Um dia, Marco apareceu na faculdade para procurar João. Aproximou-se no corredor, com o rosto marcado pelo cansaço. "João, preciso falar contigo." Ele não respondeu, apenas seguiu andando. Mas Marco insistiu, bloqueando a passagem. "Eu errei. Paguei caro por isso." Todos me viraram as costas. "Pelo menos tu podias ouvir-me." João respirou fundo. As pessoas em volta observavam, algumas já prontas para cochichar. Mas desta vez,
Ele não sentiu vergonha. Olhou Marco diretamente e disse: Não te enganes. O preço que pagas não é por me trair. É por nunca teres assumido quem és. Eu não sou a tua penitência. As palavras ecoaram pelo corredor, deixando Marco sem resposta. Ele tentou falar algo, mas desistiu e saiu rapidamente. João permaneceu firme, sentindo o peso do passado se dissolver em cada passo que dava para longe. Apesar disso, os desafios continuavam. Em casa, a relação com a mãe piorava a cada dia. Ela não aceitava ver o filho envolvido com associações LGBT e dizia que estava se expondo demais. O pai, como sempre, mantinha-se em silêncio. João já não esperava apoio ali, mas a rejeição ainda o ferida. Foi nesse clima que recebeu um convite importante. Falar num evento em Lisboa para jovens que tinham passado por experiências de discriminação. Hesitou, lembrando-se de como fora difícil expor a própria história. Mas algo dentro dele dizia que era hora de transformar a dor em mensagem. No dia do evento, subiu ao palco com as mãos trêmulas. Contou sobre a traição, sobre o isolamento, sobre os julgamentos. Mas não se deteve apenas nisso. Falou também sobre resistência, sobre a importância de não permitir que os outros definissem o valor da sua vida. Quando terminou, foi aplaudido de pé. Muitos se aproximaram depois, agradecendo por colocar em palavras o que também sentiam. Enquanto voltava para casa naquela noite, João refletiu sobre como tudo tinha mudado em poucos meses. Do rapaz traído e silenciado, agora era alguém que inspirava outros. Ainda havia medo, ainda havia dor, mas também havia algo que não podia mais ser tirado: dignidade. E sem perceber, a balança começava a se inverter. O que antes era humilhação agora se transformava em exemplo. E aqueles que o tinham ferido começavam a enfrentar o peso das próprias escolhas, enquanto ele descobria que a verdadeira vitória não era apenas resistir, era seguir em frente sem se curvar. O fim de uma história não é quando tudo volta ao que era. É quando percebemos que já não somos a mesma pessoa que começou o caminho. Depois do evento em Lisboa, a vida de João mudou de forma definitiva. Ele não se tornou famoso, não ganhou seguidores em massa, mas algo mais importante aconteceu. Deixou de ser apenas vítima da própria história. Tornou-se sujeito dela. Na faculdade, os comentários maldosos diminuíram. Não porque todos tivessem mudado de opinião, mas porque perceberam que já não tinham poder sobre ele. João falava em sala, apresentava trabalhos e encarava os olhares sem se encolher. O silêncio que antes o sufocava agora pesava sobre os que tentavam ridicularizá-lo. Enquanto isso, Marco se isolava cada vez mais. Sem André, que havia se mudado, restava-lhe apenas lidar com a própria reputação. Os amigos que antes aplaudiam suas atitudes desapareceram. Ninguém confiava em alguém que trocou amor por conveniência. João ouviu dizer que ele abandonara o curso, incapaz de suportar os comentários. Não sentiu prazer nisso, mas também não teve pena. Apenas compreendeu. Cada escolha cobra seu preço. Com a mãe, a situação parecia sem saída. As discussões se repetiam, sempre com a mesma acusação: que João estava se expondo, que arruinava o futuro. Até que um dia, cansado, respondeu com firmeza: Mãe, o meu futuro não vai ser construído pelo medo. Vai ser construído por mim. O silêncio que se seguiu foi longo. Ela não respondeu, virou-se e saiu. João entendeu que talvez jamais tivesse o apoio dela. Mas pela primeira vez aceitou essa possibilidade. Não podia viver esperando a aprovação de quem escolhia negar sua existência. O pai, que sempre se mantivera calado, surpreendeu-o algumas semanas depois. Aproximou-se discretamente, quando estavam sozinhos na cozinha, e disse apenas: Não entendo tudo o que fazes, mas sei que és meu filho. E não quero perder-te. Foram poucas palavras, mas suficientes para abrir uma fresta. João percebeu que, ainda que a reconciliação total fosse distante, havia ali um início. A vida seguiu com novos desafios, mas também com novas conquistas. A Associação de Lisboa convidou-o a participar de projetos de apoio a jovens em situação semelhante. João começou a viajar regularmente, contar a sua história em escolas, conversar com adolescentes que enfrentavam rejeição.
descobriu que cada vez que falava, curava também um pedaço de si. Um dia, ao terminar uma palestra, um rapaz aproximou-se e disse: Achei que estava sozinho. Ouvir-te mudou tudo. João sorriu. Era exatamente isso que precisava ouvir. No regresso ao porto, caminhando pela cidade onde antes se sentira prisioneiro, percebeu que já não carregava o mesmo peso. Os lugares eram os mesmos, mas ele era outro. A traição de Marco e André, a rejeição da mãe, o julgamento dos colegas, nada disso definia mais quem ele era. O que o definia agora era a escolha de não se calar, a coragem de continuar e a certeza de que ninguém podia roubar-lhe a dignidade. E assim, olhando para o futuro, João entendeu que a verdadeira vitória não estava em fazer os outros pagarem pelo que lhe fizeram. A verdadeira vitória era provar a si mesmo que, apesar de tudo, tinha encontrado força suficiente para viver sem pedir desculpa por existir.